Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. O humano fica de pé por causa da coluna. Exatamente. Por causa daqui. Isso. Agora, olha só. Quando eu me comprometo com a verdade, quando eu me comprometo em ser um filho de Deus, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim no mundo espiritual: Senhor, o que a tua palavra diz para mudar a minha vida? Ou seja, eu me importo com que a palavra se importe comigo. Exato. As pessoas que querem viver uma vida com Deus e não sabem e não decidem viver por aquilo que a Torá, a Brit Hadashah, o Taná, ou para quem não sabe, a Bíblia Sagrada, se preocupa em dizer, não faça isso. Se você não se importa com isso, você não é comprometido. Exatamente. Se você é comprometido, o que eu devo comer? O que eu devo vestir? O que eu devo falar? Como eu devo me comportar? Se eu estou compromissado com a verdade, eu olho para isso aqui e digo assim: esta palavra, o voto, o pacto, a conexão do céu com a terra não me permite fazer isso. Exatamente. Ou ela me manda fazer aquilo. Isso é compromisso. Quando você está dizendo aí das pessoas estarem unidas, das pessoas estarem fixadas. Eu quero ler a minha parte aqui, que eu já consumi quase 10, 15 minutos do meu tempo, e depois eu vou deixar ele discorrer mais no tempo dele. Mateus capítulo 7, verso 24. Abre aí. Mateus capítulo 7, versos 24. E deixa eu dizer uma coisa, você falou aí de se importar, a gente está falando de se importar com outro. O que a igreja é? Eu não estou falando templo. O que a igreja é? Os meus dons são para mim? Pois é. Mateus 7, é isso? Mateus 7, Matitiarro 7, verso 24. Os meus dons são para mim? Não. Os dons é para o serviço da igreja. Ao mesmo tempo, aqueles que se vendem por causa dos seus dons, eles são piores do que prostituta. Pois é. Piores do que prostituta. Não são igual às prostitutas que estão no pecado. São piores do que a meretriz, a prostituição. São piores, gente. Então, aquilo que eu tenho não é para o meu benefício. Muito pelo contrário. Deixa eu dizer rapidamente aqui, talvez a gente vai abordar isso outro dia. Há momentos que os anjos trabalham em favor da igreja e não trabalham em favor do profeta. Porque Eliseu morreu doente. Sabia disso? Eliseu morreu doente. Paulo. Os outros profetas morreram como? Jeremias, depressivo a vida inteira, não por causa dele, mas por causa da igreja. Oséias, que casou com a prostituta. Leia o livro de Oséias. O livro de Oséias está dizendo tudo sobre esse tempo. Eu ainda vou pregar mais sobre Oséias. Oséias casou com a meretriz. A meretriz teve um filho com a meretriz, teve uma filha, teve, se não me engano, 3. Ela chamava Gomer. Acho que foi 3 filhos que ele teve. E ela voltou para a prostituição. Esse homem era para pensar o quê? Pois é. Então, às vezes, o que o profeta, o que os anjos do Abba está trabalhando em favor de você como igreja, não está trabalhando em favor do líder. É por isso que muitas vezes você, filho desta casa, tem coisas muito melhores e muito mais rápido do que o profeta. Exatamente. Mas chegou a hora de nós estarmos compromissados com o céu, estarmos compromissados com o profeta e estarmos compromissados com os outros, com os próximos. Você é compromissado com a minha vida? Como líder desta casa, desse ministério, você se importa com o teu papai? Se eu sou seu pai espiritual, você se importa? Ou você come dos outros ovos, das outras galinhas? Não é? Mateus 7, na Bíblia Judaica Completa, página 1227, 1227, tá? Vamos lá. Portanto, quem ouve minhas palavras, age baseado nelas, será como um homem sensato que construiu sua casa na onde? Em cima da rocha. Firme, aliás. Choveu, os rios transbordaram, sopraram os ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na onde? Na rocha.
A rocha aqui é representada pela pessoa de Yeshua HaMashiach, tá? Verso 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Então nós vemos dois tipos de homens, sensato e insensato. Nós vemos dois tipos de ambiente, a rocha e a areia. Verso 27, choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu. E sua queda foi terrível, não teve rachadura. A sua queda foi terrível. Não teve, não teve assim, a parte da casa caiu, não. A sua queda foi terrível. Quando Yeshua, olha só, quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía, aí está o segredo, possuía o quê? Autoridade própria. Por que ele possuía autoridade própria? Porque Yeshua estava falando do homem sensato como ele mesmo. Sim. Ele estava dizendo assim aos mestres da Torá, vocês têm a lei, mas eu falo, digo, penso, como, acordo, levanto, como a vontade do meu Pai. Eu não estou vivendo em plano, em território arenoso, eu estou vivendo em território rochoso, que tem consistência. Por que as pessoas não têm compromisso, evangelista? As pessoas não têm compromisso porque elas lidam, constroem, trabalham, estudam, permeiam e vivem a vida dela na areia. Não tem autoridade. Elas têm convencimento de que ter uma casa é boa. Elas constroem as casas delas. Estou falando de forma análoga, estou falando de forma alegórica, você está entendendo isso? Você constrói o império do seu coração e no seu coração, mas na areia. E aí quando tudo desmorona, o que acontece? Você perdeu, aliás, você nunca teve autoridade própria, porque nunca esteve na rocha. Pois é. Se o teu casamento está no teu marido ou na tua mulher, e não está no Senhor, você está com a sua casa na areia. Se a tua empresa está no ambiente secular, se a tua empresa pensa, faz como os homens da terra governam e desejam, perigoso. É melhor você voltar ela para a rocha, porque ela está na areia. E se o mundo cai, a casa também cai. Choveu, encheu os rios, governou, tudo teve a sua transformação e aquela casa que estava na rocha estava firme. Vamos traduzir para esse tempo? Vírus, mais vírus, sarampo, zika, chikungunya, dengue, coronavírus, o que mais voltou no Brasil aí? Sarampo, malária, tudo aí. Aquela doença que dá na pele, mancha, é lepra, não, mas o nome moderno da lepra é hanseníase. Tudo isso acontece, mas se nós estamos na rocha, o salário de algumas pessoas foram cortado, 30 dias sem salário, o salário de outros foram cortados no meio. Se você está na rocha, aquilo que é pouco, muito se transforma na mão do justo. Aleluia. Porque o justo anda na rocha, e na rocha não há instabilidade. A rocha não é a conexão da internet que cai e oscila. A rocha, ela tem um link constante com o Pai. O problema, eu grifei aqui, há dois ambientes, a rocha e a areia. E há um outro ambiente, e há duas pessoas, o sensato e o insensato. O sensato, parece nome de japonês, né? Daniel aí que está assistindo a gente, é nome de japonês. O sensato. O sensato está na rocha, está num ambiente que tudo pode acontecer, mas se ele está lá, ó, pode vir. Por quê? Porque a rocha, preste atenção. O que é areia? Se você for estudar um pouquinho aí, de tanto que a água bate na rocha, a areia do mar vem da onde? De tanto que a água bate na rocha, o que acontece? Ela é esmiuçada e vai se tornando grãozinhos de areia. Então vamos traduzir? O insensato, ele não anda em um aglomerado, que é a palavra. Ele anda nas ideias dele.
E as ideias dele hoje, comunista, marxista, politizada, essas ideias não estão aglomeradas. Então qualquer problema que acontece, elas se espalham, cada um vai para um lado. Não é isso que está acontecendo na política? Você já viu aquilo lá, irmão, quando é ditado para velho? Eu não sei se vocês vão lembrar, é ditado para gente velha. Quando o navio chega no cais, os ratos saem tudo para fora. Isso é ditado para gente antiga. Você é novinho, você não sabe. Quando o barco ancora no cais, os ratos saem tudo. Sabe o que significa isso? O insensato não está com os seus pés na rocha, porque ele não está com base naquilo que é princípio do eterno. Ele está com base no que alguém pensa, no que algum morto lá falou e levantou uma bandeira. Ele está lá no feminismo, ele está lá no machismo, ele está lá no eu acho. Não, mas o sensato, ele está naquilo que o Pai disse e não abre mão. Então pode vir onda, pode vir vento, pode vir o que for, a casa dele não cai. Aleluia. E o próprio Yeshua está dizendo aqui, olha, verso 28 para o final. Quando Yeshua disse essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Sabe por quê? É normal. Você olha alguém falando com confiança, você olha alguém falando com propriedade, você confia. Sim. Porque você está falando, essa pessoa sabe o que ela está falando. Sim. Agora tem gente que fala assim, eu acho que Deus cura. Não, eu sei que Ele cura. Eu acho que Deus pode. Não, eu sei que Ele pode. Eu acho que Deus vai me abençoar, pastor. Não, ou você acha ou você não acha. Ou você está na rocha, ou você tem compromisso, ou você não tem. Então é por isso que ele está dizendo aqui, o próprio povo está dizendo, os mestres da Torá falam, mas eu duvido, porque o que eles têm, eles podem ter a lei, mas eles não têm a revelação de Aruach HaKodesh. E Yeshua vem e olha aqui, porque verso 29, porque ele, Yeshua, não as ensinava como os mestres da Torá, que cria e não cria, como os fariseus, que não entendiam de milagres, e há muitos hoje nesse dia dessa forma, mas como quem possuía autoridade própria, não era dele, ele tinha autoridade própria, porque ele conquistou da onde veio. O problema é que as pessoas, elas querem ter algo sem ser compromissados com ela. Você quer ter algo que eu tenho? Você que é filho desta casa, você que honra essa igreja, você que honra este manto, você quer ter o que eu tenho? Então tenha um compromisso comigo. Como líder da igreja, como cabeça, como roche da igreja, como aquele que detém um manto que Deus me deu, tem um compromisso. Agora as pessoas querem ter, mas não querem ser compromissadas. Então, nunca viverão na rocha. Isso é para todo aquele que deseja viver muito mais de Deus. Por quê? Para você crescer, é necessário ter o quê? Compromisso. Quando a semente tem compromisso com a terra, o que acontece? A terra tem compromisso com ela e a terra dá o fruto que a semente tem. Imagina que dentro de uma semente, olha só, você tem uma semente. Dentro daquela semente tem uma floresta. Dentro daquela semente tem uma floresta. Dentro daquela semente tem frutos para anos. Só que se aquela semente não se compromissar com a terra e a terra não se compromissar com a semente, o que acontece? A terra não produz e a semente morre. Sem o propósito. Certo ou não? Certíssimo. Então seja uma semente que confie numa terra, porque eu sou terra para fazer frutificar a sua semente. Pegou? Essa foi direta, reta, como profeta a alguém. Isso. Compromisso é responsabilidade com aquilo que foi entregue a você em uma aliança, em uma relação. Todos nós temos uma relação. Você tem uma relação comigo, ele tem uma relação comigo, aquele tem uma relação comigo. Todos nós temos níveis de relação. Todos nós temos história para contar. Uma célula sua tem milhões de palavras, só para você ter ideia. Uma célula. Por quê? Porque ali há contido uma revelação. Então, quando você olha para alguém, você está vendo um corpo, mas você está vendo, no mundo espiritual, você está vendo um monte de células. E cada uma dessas células tem milhões de palavras. Milhões. Cada uma das células. Então, aqui há um conglomerado de palavras
que traz um compromisso, Sim. que traz um propósito. Eu tenho um compromisso com o próximo, eu tenho um compromisso com a outra pessoa. Eu sou devoto, e quando eu digo devoto, não é adorar, não é devoção de adoração pessoal, mas eu sou devoto, eu sou compromissado com o outro. Por exemplo, você é compromissado com os eventos dessa igreja? Você é compromissado com os cultos, com os trabalhos? Você é compromissado com o manto apostólico que te cobre? Você é compromissado você é compromissado em amar o próximo? Você é compromissado em cuidar do próximo? Porque as pessoas, elas esquecem que todo momento as palavras que há em mim estão curando as palavras que há em você, e as palavras que há em você estão gerando palavras em mim, e aí há uma troca de relacionamento físico, emocional, financeiro e espiritual. É por isso que Abraão fez o quê? Entregou o dízimo a Melquisedeque. Não mais a ordem levítica, não mais a ordem araônica, mas nós estamos na ordem de Melquisedeque, de honra. Sim. Compromisso tem a ver com honra. Se você não tem honra a alguém, eu sempre digo uma coisa, quando eu dava treinamento nas empresas, eu dizia assim, no sanduíche, lá no lanche, você come o X-Egg, certo? Pão e ovo. A galinha morreu para gerar o ovo? A galinha morreu para gerar o ovo? Não. A galinha não morre, certo? Mas aí você vai pegar um hambúrguer, você vai comer lá o X-salada. E aí, a vaca morreu? A vaca morreu para dar carne? Quem está compromissado? Pois é. Quem está envolvido e quem está compromissado? A galinha está envolvida, ela está gerando lá o ovo. Há o envolvimento da galinha. Há muitas pessoas engajadas em causas, mas sem compromisso. Há muitas pessoas engajadas em eventos. Há muitas pessoas engajadas dentro de uma igreja, mas elas estão compromissadas. Baruch Hashem, louvado seja o nome do eterno Deus de Israel, que muitos, eu estou vendo muitos nesses dias compromissados. Amém. Tem gente compromissada com se importar com a liderança, se importar com a casa apostólica, com a igreja local, física, se importa porque entendeu o princípio de primícias, dízimos, ofertas, se importa porque entendeu o princípio de responder uma mensagem, simples educação, né? Mas outros só estavam envolvidos, e talvez só continuarão envolvidos, porque eles não morrem para si por causa de um propósito. Compromisso é se importar com o propósito do outro antes do meu. Se você se importa com um propósito coletivo antes do seu pessoal, você entendeu o compromisso. Aleluia. Aleluia. Agora, o mal é que os homens só funcionam com isso aqui. Os homens só funcionam se está escrito e está registrado. Eu sou da época, pode parecer que não, mas eu sou da época que uma palavra valia mais do que uma assinatura. Ou como meu avô dizia, meu avô materno, ele era distante um pouco, mas ele dizia uma coisa assim: vai lá, menino, vai lá e faz isso para mim. Eu falei: mas e aí, se o senhor não fizer isso? Ele diz assim: tá vendo esse pelo dessa barba? Vale mais do que minha palavra. Eu lembro disso, meu avô, nossa, eu era criança. Depois a gente cresce e ele ficou distante. Mas a barba de muitos homens significa honra, não está valendo nada. Porque as pessoas dizem assim: mas está no contrato? Está no contrato chamado Torá. Está no contrato chamado palavra. Há muito mais do que um contrato de qualquer coisa que você pode representar no jurídico. Há um contrato espiritual. Quando eu me comprometo com a sua causa, eu estou dizendo que eu me importo com você. Gente descompromissada é gente que não tem importância com as coisas do pai. Lembra do filho pródigo? Ele estava pouco se lixando.
do irmão, do pai. Ele só queria a herança. Me dá tudo que eu tenho direito, porque eu quero viver a minha vida. Ele era compromissado? Não era. Ele queria viver a vida dele. Ele olhou o pai rico, herança. Opa, eu quero. É igual hoje em dia. Muitos meninos, saindo da adolescência, entrando na juventude, espera que o pai dê o quê aos 18 anos? Um carro tunado, rebaixado, para ele pagar de playboy, não é? Para ele pagar de playboy e aí ir pegar as menininhas. Tem compromisso com o pai? Não, ele tem compromisso com aquilo da vida dele. Agora, ao mesmo tempo, tem aqueles meninos, meninas, que todo salário que ganha abastece em casa, porque muitas vezes é só ele que está provendo a casa. Esse é compromissado por um propósito. Da mesma forma, no mundo espiritual, será, Tomás, que as pessoas estão preocupadas com a nossa dor? Te jogo essa pergunta. E aí? Pelos resultados de pesquisas sobre o mundo, sobre as gerações. Olha aí, ó, a Milena acabou de fazer uma oferta aqui para nós, ó. Obrigado, Milena, pela tua oferta, tá bom? Amém. Isso mostra compromisso. Você pode também ofertar aqui diretamente pelo Superchat. Você que está no YouTube, você pode ofertar aqui pelo Superchat. Vamos lá. E aí, será que as pessoas estão preocupadas com a dor dos outros? Olhando pelos resultados de pesquisa, de amor, olhando pelo como anda o mundo, vemos que comprometimento com alguém está cada vez ficando mais para trás. Nós vemos hoje uma geração, pessoas que, aonde a palavra não vale mais, como você estava dizendo, aonde coisas, dinheiro, coisas físicas valem mais do que um abraço, vale mais do que um carinho, vale mais do que um tempo ofertado, vale mais do que uma conversa. As pessoas hoje, elas precisam ter, elas precisam ganhar para depois elas darem. Se darem. Pior do que Tomé, né? Pior do que Tomé. Pior do que Tomé. Então nós vemos que a palavra compromisso, comprometimento, ela tem ficado muito sem valor, muito sem efeito. E isso acaba gerando... exatamente o que você estava dizendo do filho de 18 anos. Acaba gerando um ego, acaba gerando uma importância com si mesmo maior do que alguém. E as pessoas vivem a vida de acordo com o que elas imaginam. Só que nós entendemos que nós nascemos, nós vivemos por um propósito. Nós vivemos, nós nascemos, nós somos gerados para alguém. Nós não fomos gerados para nós conquistarmos coisas para nós vivemos bem, para nós termos coisas e morrer e não levar nada dessa vida. Não, nós fomos gerados, nós fomos criados e formados para um compromisso. Compromisso e propósito são duas palavras que andam lado a lado. Quando você se compromete com algo, você se conecta àquilo. Você se conecta com aquilo. Por que Yeshua diz que nós somos enxertados na videira? Porque nós temos que ter uma vida totalmente compromissada com Ele. Nós temos que andar lado a lado com Ele. Por isso que Ele diz, eu sou a árvore, vocês são os ramos. Isso é legal, sabe por que Ele está dizendo? Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/MiqueiasCas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Cas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.